E contabilidade, reforma tributária? Ninguém, né? Mas eu vou falar para vocês de uma forma bem simples, porque eu também não sei falar da forma complexa, tá? Não é, eu faço, a pessoa entende do assunto, ela fala daquela forma fácil para não usar muito complexo. Mas antes disso, eu vou fazer meu pitch rapidinho. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, tem vários conteúdos. Se fosse falar o que eu faço, minha jornada é um pouquinho longa, como o gente bem lembrou, das 4 horas da manhã. Aí fico jogando videogame, estudando IA das 4 às 6. Vou na academia, a academia não tá fazendo muito efeito, dá pra perceber. E aí o dia começa a baixar, conhece bastante. Perdi 16 quilos, faltam 30 ainda, pra parecer um ser humano. E aí eu tenho um podcast, eu sou advogado de advogados, eu já estou em várias áreas do direito. Tenho também lá um podcast que é o Podstart, de ramos e segmentos diferentes do direito. A gente faz essas gravações às terças-feiras e transmitindo ao vivo. Aqui também estou agora ao vivo no Instagram. Pois a gente não vai falar mal de ninguém, nem falar palavrão, beleza? Estamos todos do lado. E também agora, recentemente estava com pouca atividade, fundei também uma administradora de condomínio chamada Loop, deve seguir lá, loop.adm no Instagram. É o Sociedade já. Porque a ideia é o quê? É trazer uma cultura, né, para as empresas. Então, aqui hoje eu vou tentar trazer para vocês um argumento de advogado. Eu não sou professor, então não tenho traquejo técnico nenhum. Eu sou advogado em modéstia parte ali, sei que eu faço lá de direito. Então, eu construí palestras voltadas para defender o ponto de vista, né? E aí a gente traz argumentos e implanta isso lá nas empresas, de acordo com a necessidade de cada um. Beleza? Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, inclusive o Spotify, TikTok, @DouglasZilac, beleza? O LinkedIn é mais sério, que possa mais espesso, então esse aí tem uns cortezinhos lá. Aqui, se vocês puderem escanear, eu já abri as inscrições para participar do podcast de 2026. Então, o ano passado foi bem legal, a gente teve mais de 2 milhões de visualizações. E eu acho que assim como é o exemplo e o espírito do grupo, a ideia é ser grato, né? Então eu sou muito grato a Kimberly. A Kimberly é a única que ficou rica por enquanto com a aliança de fazer esse negócio. Cadê? Ela não pôde estar aqui hoje, né? Ela pediu até para vocês. Mas e agradecer também o local, né? Que é muito bacana, a gente tem feito várias reuniões aqui. Agradecer a parceria da casa, né? Da casa. Beleza? Então vamos ao que interessa. Quem acha que vínculo, todo mundo que trabalha com alguém é empregado? Todo mundo, certo? Todo mundo acha que trabalhou com alguém empregado. O que é a relação de trabalho? É você vender a hora. Então você vende lá a tua hora enquanto o partido não sai remunerar, beleza? A gente tem lá a CLT, tipo terceiro, personalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Isso é a forma clássica, né? Que infelizmente ainda hoje alguns juízes de trabalho acham que é assim que a banda toca, tá? A Justiça do Trabalho colaborou ativamente com a sociedade nos últimos 100 anos, praticamente, vamos colocar desde 43, na nossa atual CLT, porque a pessoa ia trabalhar e ela morria. Então, eu não tinha nenhum tipo de segurança, de garantia. A pessoa ia na carvoaria, eu não sabia que temperatura que estava lá, morria queimado, nem sabia. E sim, N situações. Então, o direito ele vai se amoldando e se adequando de acordo com as necessidades da sociedade. Então, a gente viveu um momento naquela ruptura do homem lavoura, porque quando o homem está lá só na lavoura, o máximo que ele faz é cortar o pé com a enxada. Quando ele começa a ter integração com a máquina, ele começa a morrer mutilado, né? Então, ele tem mutilações. Tem pessoas que querem assistir a live. Tá lá no Instagram, no mesmo @DouglasZilac. Beleza, tá. Tá ligado lá? Tá? Beleza. Se tiverem perguntas aí no Instagram, pode fazer que a gente não vai responder. Não, vou responder, tá? Se alguém deixa, responde. E aí, agora a gente vai viver na IA uma nova era. Na reforma do Código Civil, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter áreas livres de humanos. Então, se eu tenho uma fábrica que tem o setor da fábrica livre de humanos, não tem lei trabalhista. Que se dane a NR17, trabalha nas alturas, o robô que quebre lá esse estoque, não tem problema. Mas onde tem interação humana, aí eu tenho que seguir lá o regramento, tá? Aí acompanhe comigo, em 1943 vem lá a CLT e fala o seguinte: todo mundo é empregado. Todo mundo é empregado. Eu não conheço nenhum advogado trabalhista desse que estão assistindo a live aí,
ou alguma comissão lá da OAB de Direito ao Trabalho, que tem funcionário. Todo mundo tem, como é que chama lá? Associado, advogado associado, não é verdade? Ué, se é tão bom a justiça do trabalho, o cara ter a carteira assinada, por que os próprios advogados trabalhistas que entram com o processo de um vínculo não registram seus funcionários ou seus colaboradores? Não é verdade? O juiz não acha bom ter a CLT? Por que o juiz não sai de uma estrutura que não vai cobrar de carteira para alguém? Né? Por que só a gente quer impor na sociedade e as empresas que tenham lá esse emprego formal registrado pela carteira de trabalho? Já fizeram essa análise? Então isso eu quero desmistificar hoje. E pense o seguinte, quem são os nossos maiores inimigos e os amigos? Né? Muitas pessoas criticam partidos de esquerda e de direita por A ou por B, e eu vou mostrar para vocês que o maior amigo do empreendedorismo é o Lula. Por quê? Foi na gestão, no segundo mandato dele, que criou-se o BEI. O MEI é uma lei aprovada em 2006 que passou a vigir em 2008. Beleza? Acompanhe comigo, pega lá que está falando da parte histórica. Tá? A gente vai então ter uma sobreposição lá de 43 ao CLT, artigo 2º, 3º e artigo 9º, falando o que é empresa, o que é empregado, o que é fraude. E aí lá em 88, faz só quase 40 anos, né? Eles criaram no artigo 170 a liberdade econômica, que é o quê? No meu coreto, mando eu. Então, dentro lá da minha organização, do meu negócio, o Estado não pode intervir. Eu tenho clientes que geraram, ao longo da sua trajetória, mais de 800 empregos que quebraram por causa do seu trabalho. Não é que ele não registrava ninguém, é que, por algum motivo, eles entenderam que aquela atividade que ele exercia era tipo de bancário. Só que o cara, muitas vezes, era um panfleteiro, porque não tinha nem o primeiro grau. E aí esse cara que ganhava, à época, R$30 por dia, passou a ganhar R$4.848 de direitos trabalhistas. Salário, piso da categoria, jornada de 6 horas, vale refeição e vale alimentação que todo mundo quer. O que aconteceu? A empresa quebrou, não existem mais 800 pessoas trabalhando para esse cara. Olha que legal. Como a gestão do trabalho faz bem para a população, né? Mas vocês vão ver que isso não é nada contra o trabalho, né? É só a forma eloquente de falar de manutenção de vocês. Mas vamos adiante. Então, hoje, o que a gente tem à mesa? Né? Alguém que trabalha por aplicativo, trabalha sob demanda, você está lá disponível, alguém vai lá e pede, faça um parecer, faça tal coisa. Arquiteto, ninguém registra o arquiteto para trabalhar para ela. Você fala assim, eu quero meus direitos aqui, vem aqui para assinar minha carteira. Faz assim não? Ele faz, imagina? Né? O Fábio vai lá fazer uma consultoria, tá aqui nessa TPS aqui, ó. Quero aqui minha jornada de 8 horas. Quer ou não? Então, vocês conseguem entender que em algumas categorias é muito fácil que eu distinguish, né, do que é uma atividade laboral do que é uma prestação de serviço, tá? Vamos chamar assim genericamente, porque o advogado é chato para dar nome às coisas. Então, por exemplo, advogado não presta serviço, advogado tem problema de mandato. Então, eu respondo pelo meu excesso de mandato. Ou seja, se o cliente mandar eu lá processar o Flávio, eu processo. Agora, se eu mandar processar o Flávio, eu processar o Xing junto, aí tá errado, eu vou responder pelo excesso. O corretor de imóveis, que é o caso do Xing, também não faz gestão de serviço. Ele faz contrato de corretagem, tem um artigo próprio no Código Civil. Alguém aqui acha que nas relações de casamento, que também está no Código Civil, aplica o Código do Consumidor? Aplica ou não? Posso devolver o produto em 7 dias? Pedindo unidade de cláusula por abuso? Não pode. Vocês entendem que é muito fácil, né, você ver que no casamento é uma coisa e no Código de Defesa do Consumidor é outra coisa, beleza? A gente já vai chegar no ponto, tá, calma. Aproveita. Então eu saio daquele modo clássico de contratação fabril em que o cara vai lá para morrer na fábrica e aí a sociedade começa a organizar de forma diferente. A maioria, alguém que não trabalha, só fica no computador, né? A arquiteta passa 90% do trabalho dela no computador. E ainda fazendo coisa torta com o marido depois tem que endireitar, né? Vou fazer uma parede torta, que é bem fácil, né? Depois quando você vai executar essa obra.
O Flávio também, o Flávio, lógico, às vezes ele faz uma macumba da pessoa assim, a mãozinha, mas assim, em regra, pode ser online. Ela trabalha comigo, então eu passo. Mas em regra pode ser online, né? Então, se você está trabalhando no computador, né, qual que é o tipo de fadiga que você vai ter? Você também vai ter, você também tem que ter algum tipo de arcabouço legislativo para te ajudar. Mas você também pode empreender. Por quê? Lá, em 13 de outubro, se não for 13 de outubro, desculpa, eu não quero saber se é não sei que é um dia antes ou depois das crianças, quando veio a Constituição nova, já vai ter quase 40 anos, ela fala o seguinte: o direito do trabalho é valor. Assim como o casamento é valor, o Código do Consumidor é valor. Mas a liberdade econômica também é valor. Então, eu tenho que privilegiar se a pessoa quiser se organizar de uma forma diferente. Tá? Então, na Constituição, eles falam assim: olha, pode trabalhar, pode ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Beleza? Fique com isso. Aí, 93, TST não tinha o que fazer. TST lá é o Tribunal Superior do Trabalho. Não tinha o que fazer, falar editar uma súmula. Tá? A súmula 331. Beleza? Mas antes disso, como é que a gente está hoje? A gente tem o Uber, que não tem grupo de emprego, liga o aplicativo, desliga a hora que ele quiser. E tem lá o famoso teletrabalho por aplicativo. Então, por exemplo, eu sou um copywriter, ou eu sou sei lá, faço um videozinho pra internet. Vendo o seu produto através da minha imagem, ó, imagem bela. Eu posso pegar o meu aplicativo e aí a pessoa me contrata, me remunera. E aí, se eu não quiser trabalhar, eu nego. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho e acabou. Isso a Justiça do Trabalho não consegue ajudar. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho está preocupada de quê? Com cartão ponto, né? Com convenção coletiva. Eu não falei ali antes, mas eu sou advogado do sindicato dos corretores de imóveis. Então, como que funciona toda essa engenharia moderna? Porque, veja, o juiz do trabalho, o TST e o direito do trabalho como um todo é de 1943. Embora tenha tido a reforma agora, que já não é mais recente, faz 8 anos, eles ainda estão pensando como se estivessem lá em 43, fazendo carro à mão, não carro dela. Inclusive, no domingo lá, tem gente de 43 ainda lá. Ah, não, tem, alguns são imortais, né? Tem. Aí lá em 93, eles fizeram assim, capaz ficou bem organizado, né? Esse era o próximo slide já. Lá em 93, eles fizeram, olha, se você estiver trabalhando na atividade fim da empresa, aí você tem tipo de emprego. Então é o seguinte, empresa de IA, né? Beleza, eu sou garçom. Eu vou lá e atendo lá a diretoria da tua empresa. Eu sou garçom. Isso é atividade essencial para a empresa? Muitos diriam que não. Eu, como gordo, acho que sim, porque todos falam que servam comida. Mas aí eles fizeram uma distinção também, falou o seguinte: olha, então se a atividade é tecnologia, toda nossa tecnologia tem que ser CLT. Aplicando lá ao bancão, antigamente, como é que funciona? O cara que entrega o panfleto vai ajudar o banco a vender o contrato, por isso ele tem vínculo de emprego. Entendeu? Pegaram ou não? Olharam? Pegaram? Pedreiro. O arquiteto tem que registrar o pedreiro, por quê? Ela fez o projeto, o cara vai executar. Adianta ter um projeto sem ter a casa pronta? Não adianta. Então todo mundo está na cadeia do consumo daquela atividade, na cadeia produtiva, tem que responder. E aí essa súmula, ela vigiu de 93 até 30 de outubro de 2008. Lá em 2008, então a gente ficou com essa vacácio lá de 93 até 2008, achando o seguinte: onerosidade, pessoalidade, normatividade, subordinação e sobreposição. Então, subordinação. Alguém que é casado ou cheio de casar? Você não está subordinado à esposa? Dá para pedir de emprego. Entendeu? Justiça do trabalho. Tá bom. Ela vai ser na minha carteira, então. Tá bom, fechou, né? Pessoalidade. É você que tem que estar lá no casamento? Podem terceirizar. É você que tem que estar lá. Ó, 2 requisitos. Né? Onerosidade. Casamento também é comunhão patrimonial. Certo, doutor? Então, atende os 3 requisitos. Não eventualidade. Opa, tem que comparecer todo dia, não tem? Então, não é eventualidade. Mas tá tranquilo porque o TRT9 do Paraná, há muito tempo fixou uma tese que uma vez por semana também dá na eventualidade. Então, tá tudo bem.
Beleza? Mas pegando os conceitos, né? Ah, Tipo, parece que é palhaçada, mas estão pegando. Né? Então, beleza. Veja só, todo mundo então tem uma subordinação jurídica, né? Eu tenho lá um contrato mensal com o cliente e ele fala assim, faça tal coisa. Cara, óbvio, eu vou fazer, tá no meu escopo de trabalho, se ele botar tal coisa, eu vou fazer. O juiz do trabalho, ele olhava isso e falava assim, tem da vínculo. Por quê? Porque o cara mandava o outro. Aí eu falei pro juiz numa audiência assim, silêncio, senão porque vocês impõem meta. Eu falei assim, o senhor já viu a meta do CNJ para baixar os processos dos últimos 5 anos? Viva, então o senhor também tem meta. Você não perde de emprego, eu faço isso pra você. Entendeu? Todo mundo tem meta. Né? Então veja só, a gente tentando fazer uma distinção entre como que era a cabeça antiga e como que a gente está modernizando isso, beleza? Concorde. Lá, antes de 2018, eu tinha muito claro na CLT que se você tentar fazer uma magia para mascarar os direitos de trabalho, é fraude ali. Então a regra é, se você não tem nada, você é funcionário, beleza? Imagine que tem a empresa lá de imobiliária, e fala assim, cara, tô com um peão aqui, você não vê pra mim? Cara, beleza, eu dou uma olhada ali, resolvo o negócio dele, ganhei R$1 milhão. Ele falou assim, Lucas, vou te pagar aqui 100 mil dos seus honorários às 10%, beleza? Precisa ter contrato? Não precisa. Por quê? Quantos contratos vocês assinaram hoje? Pelo menos quem está comendo já assinou um agora. 2. Porque quando entrou no estacionamento, pegou um bilhetinho e se comprometeu a pagar o estacionamento. Só não vão pagar assim, você fica até às 10, até às 10 você precisa pagar. E daí eu fecho, vai embora e libera para trás. Beleza? Então o contrato eu tenho aquele que é o expresso e eu tenho o passo, que é aquele que a gente negocia. Beleza? E aí então, para a justiça do trabalho, se você não tinha nada escrito, então era CLT, pega a fraude. Que é isso, a decisão mais sofisticada da STF fala o seguinte, mesmo que o cara não tenha nada assinado, pode ser prestação de serviço. Tem que persistir no círculo, beleza? Quando faltar 1h30 desse serviço, tá? a gente comeu 10 minutos. Pessoal, essa parte da trabalhista leva 2 horas e a privada mais 2, mas vai dar certo. Aí, avançando então, pense o seguinte, 2018 eu vou ter alteração da lei, beleza? Do STF. Então, eu vou ter uma mudança de paradigma da justiça. Mas em 2017, o nosso legislativo já fez aquilo que a gente chama da nova regra trabalhista. Então teve lá uma reforma ampla na Justiça do Trabalho, que inseriram lá no bojo, no artigo, o 442B, que fala o quê? Mesmo que o artigo 3º fala, se tiver pessoalidade, subordinação, onerosidade, você é empregado. O 442 fala o seguinte, foda-se, você pode ser empregado também. Entendeu? Ele fala quase isso, tá? Não tem foda-se, tá? Mas o resto, ele fala, não tendo, pode ter pessoalidade e subordinação jurídica. E onerosidade. Ele fala em onerosidade e em não eventualidade. Mas a gente entende que a subordinação jurídica faz parte da vida adulta. Tá? Todo mundo está subordinado a alguém. Então eu tenho lá a lei da terceirização e a reforma trabalhista. Estão pegando até aqui não? Tá muito fácil? Tá fácil, né? Perfeito. Estou vendo no final dá um nó na cabeça. Então, ó, 442B, ação direta de funcionalidade, 5.865, a contratação de autônoma, cumprida por esse todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado nos termos do artigo 3º. Está no CLT. Eu faço audiência hoje e só, mas isso aqui é um absurdo. Eu falei assim, culpa do legislador, culpa do constituinte originário, porque lá fica só que pode ser de 70, todo mundo é livre, né? E aí, então, 2017, eles enfiam isso aqui na CLT, beleza? E aí vem uma lei que é muito legal. Quem que já ouviu o termo pejutização? Sabe o que é pejutizar? Sabe o que é pejutizar ou não? Eu trabalhei durante muito tempo sendo PJ. O PJ, o que é? O próprio sócio, dono do negócio, é quem executa o trabalho. Entendeu?
E às vezes a pessoa me contrata, só que eu tenho um escritório chamado Douglas Vargas Advogado. E ela não vem com o meu CPF lá embaixo, com o meu CNPJ. Ela me contrata, paga os honorários e a pessoa vai embora. Porque Deus escritório faz as coisas. Não tô ali, né? Mas ele contratou todo o escritório. Então, dificilmente a gente consegue acompanhar hoje todos os clientes de A a Z. A gente tem, né, o acompanhamento, mas escritórios, audiência e tal, quem faz é a nossa equipe lá, que é extremamente competente, menos o, imagina, tem cara de não acredita. Aí vem essa lei, a 6.016, que vocês vão ver que 6.019 de 2017, que ela tem tudo a ver com a reforma tributária. E vocês vão entender o porquê. Olha o pulo do gato, né, o termo carinhoso e o termo decante. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios da empresa prestadora de serviço, qualquer que seja o ramo e a empresa contratante. Ou seja, é já, não é CG. CG não existe, tá? Ou seja, eu posso terceirizar no hotel a camareira, o porteiro, eu posso terceirizar na imobiliária o call center, eu posso na administradora de condomínio, o funcionário, todo mundo. Ah, mas todo mundo. Inclusive o presidente da empresa pode ser PJ. Havia uma coisa, só para ficar uma chata de direito, né? Que é a subordinação estrutural. Então, na cadeia produtiva, você tinha lá o presidente, o diretor, gerente, supervisor e o Stec-Pone, já será Stec-Pone 1, né? E o colaborador. Qualquer um desses caras tinha que ter CLT. Se você tivesse um PJ no meio, era fraude. Chamava de subordinação estrutural. Foi uma coisa também inventada pelos ministros do ST, que nunca saiu de nenhuma lei, né? No Brasil, a gente tem vários desembargadores e ministros que gostam de criar lei, mas não pode, né? Não pode, né? Não pode inventar a lei. Não fale mal, ó, não fale mal, que você vai ver que ele é um dos principais, porque tem uma foto dele aqui. Ele foi 30 de outubro, mas 30 de agosto. 30 de agosto, então, ele vai lá e faz o quê? Derruba a súmula 331 e prevalece a análise econômica do direito. Aí, eu vou falar de meu malvado favorito 1, 2, 3. Esse aqui é o meu malvado favorito 3, beleza? Meu malvado favorito 3, ministro Roberto Barroso, isso é só para vocês entenderem que ministro não tem nada, entendeu? Vai ter decisão do A que você vai gostar, do B, mas eles, lógico, têm o viés e o entendimento deles, mas sim, a gente elegeu, né, os presidentes, eles indicaram os ministros e esses ministros foram aprovados pelo Senado. Então, a gente escolheu eles de uma análise, beleza? Então, esse ano eleitoral, põe um pãozinho na cabeça lá e vote certo, né? Eu vou no para vereador e vou voto sim. Cadê? E aí o ministro, ele fala o quê? Olha que lindo, eu devo ficar lendo o negócio, não aqui. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Nenhum fim não se configura relação de emprego entre contratante e empregado contratado. Show? Ah, mas isso é fraude. Não é fraude. Quem falou? Como é que porra isso? Ô, cara, aí, essa decisão é no tema 725. Se tiver aberto o grupo, eu jogo a porta para vocês lerem. Tem 328 páginas, isso é bem legal. Uma leitura bem agradável. Eu não, pai, ser advogado só vim fazer piadinha, né? Nessa aí tem bastante conteúdo por trás, amigo. Ai, do céu. Então, essa tese do Fux, ela falou aqui, ó, no 725. Lícita, então sim, o Roberto Barroso deu o voto dele falando. O Fux veio e falou a mesma coisa. Aí, em 2020, um pouquinho antes disso, teve o julgamento da ADC. Então, 2018, aí 2020 volta para análise o tema, eles deferem novamente e fala que no caso do caminhoneiro, que pode ser trabalhar para várias pessoas, então aquele negócio lá de que trabalha cada uma pessoa por vez caiu, então você pode ter lá contratos de trabalho, não tem problema nenhum, e de prestação de serviço também, então você pode trabalhar para várias pessoas. O que não pode no caso dos casamentos, aqui a gente viu lá que tem um contrato diferente.
Eu sempre vou fazer paralelo que o pessoal não dorme. Teoricamente também. Em tese, é lógico. Apesar que também tem uma decisão da STJ reconhecendo que o pó é gordo. Que é o trisal, o quadrisal. Porque o trisal parece que é trisal, não é, né? É plúrico. Beleza, vamos voltar pro tempo aqui. Aí tem a outra decisão do Nunes Marques. Esse daqui foi escolhido pelo nosso malvado favorito Bolsonaro. Você viu que o Bolsonaro tocou fogo na Amazônia e agora tem 10 vezes mais queimado e foda-se. O STF então, ele validou o contrato de parceria do salão de beleza, então eu me beneficiei muito disso, né? E aí essa regra do salão parceiro, ela vale para todas as áreas de direito, porque assim, a decisão sempre vai ser por um caso específico. Só que quando ela é tomada lá no STF, ela reverbera em vários segmentos. Então, se aplicou para o salão parceiro, vai aplicar para o advogado, porque também é um contrato. Vai aplicar para o corretor de imóveis, também é um contrato, beleza? Mas a primeira decisão no âmbito nacional foi essa lá da salão de beleza. Hoje, como que a gente está? Né? Eu não quis colocar a foto dela, mas eu tentei deixar uns coisinhos. Hoje a gente tem 8 a 9, né? Então são 11 ministros lá. Caso isso eu não quero colocar mais agora, para mudar isso, mas me mantém 11. E 8 e 9 vão votar pela liberdade econômica. Ou seja, se você quiser mandar todo mundo embora, terceirizar todo mundo, pode ser. Só não pode ser o mesmo caboclo. Porque o mesmo caboclo lá tem um pênalti na CLT de 18 meses. Então você tem que mandar ele embora, contratar um amiguinho, para que 18 meses você contrata ele. Aí. Não pode. Aí é forte. Aí é forte. Aí meu malvado favorito 2, que já foi em muitos casos, Gilmar Mendes, fala o quê? Não, olha que lindo isso, cara. Eu vou colocar na minha lápide que se eu morrer eu quero essa frase, ó. Não cabe ao judiciário determinar o montante de negócio a ser seguido pelos agentes econômicos. Essa escolha compete exclusivamente aos particulares, no exercício da livre iniciativa. E o cara fez. Entendeu? Livre iniciativa. O que eu tenho que respeitar? O que eu tenho que respeitar na livre iniciativa? Eu tenho que respeitar integralmente a justiça do trabalho. Então, eu vou contratar um caboclo para limpar a prédio por fora, beleza? Trabalho nas alturas. O que eu tenho que fazer? Respeitar as anéis, trabalhar nas alturas, o piso da categoria, eu jogo com o sindicato, tem que respeitar o piso da categoria. Você não pode, que a gente chama de uma análise, precarizar o trabalho. Então é o seguinte, o piso do pedreiro lá é R$2.000, R$2.500. Diz assim, vem aqui ser meu meio, vou te pagar R$2.000. Pode. Tá. O cara tem que ter uma vantagem, por quê? Porque senão ele não teria assinado esse contrato. Eu prefiro receber menos. A jornada no Brasil lá é de 8 horas. Você aceita trabalhar 16? Você não pode aceitar. Só se você for o hiper suficiente. Você não pode aceitar. Então, posso colocar no contrato para trabalhar 16 horas? Se for PJ, eu posso, porque tem liberdade econômica. É estudante. Só que tem que respeitar as 8 horas. Então, eu gosto de usar o caso do lucro. Uber é explorado, raciocínio B. O cara trabalha 16 horas por dia e ganha, pasmem, R$8.000 por 16 horas por dia. Para quem é bom de matemática, peço para os contadores, arquitetos, engenheiros, assim. Se fosse, então, 8 horas, daria 4.000, certo? Alguns só com ensino médio. Não, beleza. Mas então, para 8 horas é 4.000. O que o Lula quer que o cara ganhe com 8 horas por dia? 1.621. Entendeu? 1.621. Então não trabalho. Trabalhei 4 horas por dia para ganhar quanto? 2.000. 2.000. Entendeu? Então, burro é você que trabalha com salário mínimo. Faça Uber 2 horas por dia. 4 horas por dia, perdão. Beleza? Pegaram o raciocínio? Então é o seguinte. Chegou lá, auditor da Justiça do Trabalho. Voltou a empresa que tá todo mundo com um carro de trabalho de MEI. Você, o senhor tem secretário de trabalho assinado aí? Não tem isso, o senhor então se você que é oficial não tem atenção, você quer me ferrar aqui? O meu colaborador trabalha 8 horas por dia e ganha 4, 5 mil. Se ele fosse CLT, ganharia X. Se você, eu coloco isso nos processos trabalhistas. Se você quiser rever um contrato, tá ótimo. Então o fulano ganhava 5 mil. O piso da categoria em 1997, devolve o excesso de dinheiro e registra, acabou. Beleza? Liberdade econômica. Tá? Liberdade econômica. Desde que não fira o princípio de valores, né? Dos valores e do trabalho. Então, se eu tô numa garvoaria, tem lá,
40 graus, respeito ao negócio. Por isso que esse trabalho continua sendo fundamental. Tá? Porque ela vai ter esse regramento. Show? Entenderam por quê? Tá. Aí, meu malvado favorito 1, careca. Eu até fiz o teste falando, vocês viram no Instagram, eu fiquei muito careca, não gostei. Nem assim, mas melhor. O meu malvado favorito é o ministro Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte. Bom, tudo bem, deixa. Não é o Bolsonaro, vamos falar da privatização. Ele fala do quê? Que se um cara, ele ganha, ele tem um hiper salário, que é 2 vezes INSS, hoje dá uns 15 mil reais mais ou menos, aí ele não tem direito a nada. Mas raciocinem comigo, tá? Pensem lá, todos vocês, que vocês ganham 15 mil reais por mês, só. Com 15 mil, se você for CLT, você vai pegar na mão lá, cascalho, 10 mil. Se você for PJ, você pega 15. Dá 4 mil de diferença, tá bom? 4 mil de diferença vezes 100 meses, dá 400 mil. Dá pra você comprar uma BMW bem bonita. Com 400 mil, uma BMW bem bonita, o governo ganha 60% de imposto da BMW. Ganha 240 mil. O que é melhor? Ele se tributar em R$1.000 por mês, por 40 meses, ou ele receber uma pancadinha lá, 240 mil. Entendeu? Não há prejuízo para o erário público, a população do PJ. Beleza? Não há. Por quê? Ninguém vai guardar o dinheiro no colchão. O cara vai colocar na roda para girar. Ele vai deixar no banco, ele vai fazer investimento, ele vai contratar um monte de obra, ele vai fazer um monte de coisa. Beleza? E aí, o nosso ministro falou o quê? Não há hipossuficiência a ser tutelada quando você trata de profissional qualificado e faz uma escolha como consciente. O que ele fez? Parece que ele foi bonzinho, não parece? Ele sempre parece. Só que daí, sabe o seguinte? O coitado do cara que ganhou o salário mínimo, ele se foda daí. Né? Por quê? O cara ganha R$1.621, só que ele pega 1.100. O Estado toma 1/3 dele. Só que 1/3, quando eu ganho 15 mil e dá 10, dá pra eu andar de carro zero, vídeo zero, morar num bairro bom, tá? Se vocês com 10 conto. Agora, 1/3 do salário que o cara tá na base da pirâmide é muito dinheiro. É a diferença do cara, às vezes, não alimentar a família. E aí, quem é o ministro na hora do dia para falar que esse cara não teve livre iniciativa para falar, eu prefiro ganhar 1.600 conto limpo, vai dar 1.550 limpa, né? Porque tem lá os 71 quilos, 78 reais. Do meio, agora subiu o meio, né? Tá com 80 e pouco, né? Quem é o Estado para falar isso? Para escolher. Então a decisão do Gilmar Mendes é tosca. Entendeu? Por quê? Porque falar, se você ganhar bem, você tem direito de escolha. Mas isso não é um princípio basilar do direito em lugar nenhum. Então, ou eu tenho escolha ou eu não tenho. O pau que bate Chico também tem que bater em Francisco. Beleza? Então, quem que são os Zé do Contra? Não vou dar nomes aqui, mas o Edson Faquinha, Carlinhos Lúcio e Flávio Dino. Então eles têm lá aquela visão retrógrada do Instituto da Barra, que tem o artigo 3º, não tá. Beleza? É isso. Eu vou só passar rapidinho, só pra vocês verem que não é só eu que tô falando, tá? Então, tem lá a decisão 224, decisão da DPF 324, decisão agosto de 24, decisão do Barroso, Gilmar Mendes e o Nunes Marques. E agora vai ser a batalha final, que é o tema 1389. Todos os processos estão suspensos desde abril para que eles decidam se você pode ou não terceirizar, prejudizar, né? Terceirizar já pode, prejudizar todo mundo ou não, beleza? Então, dia 11 de abril, eles pararam todos os processos por causa de nós paranaenses e dos corretores de imóveis. É um processo corretor de seguros. Corretor de seguros, que é o processo da Prudential. A gente não pode falar que está gravando, os caras no Google, por exemplo. Então, o Gilmar Mendes tem lá esse viés de defender a liberdade econômica. Então, está todo mundo suspenso, o novo processo está ali. E o que vai decidir? Competência. Juiz do trabalho tem que mexer em contratação de serviços? Não tem. Não sei se alguém aqui já teve um processo que a pessoa morreu no meio do caminho
Então, se você tem uma demanda, né, a pessoa morre, sei lá, é uma empresa, um pedido de vínculo de emprego de uma pessoa que trabalha em casa, né, a mansão lá de empregado doméstico. Esse empregado doméstico vai ser um cuidador, qualquer coisa. Se a pessoa morrer, cuidar, né, quem está sendo cuidado, tem que resolver o inventário, coloca os herdeiros no processo para poder seguir com a ação. Por quê? Se a pessoa não está mais lá, eu tenho que parar o processo trabalhista. O que a gente defende? Se tem uma contratação de serviço, ou esse contrato ele é mesmo, né, que é tácito, ou seja, não está escrito, só tem de boca, tem que primeiro por juiz civil. Então resolver. Se é o juiz do trabalho, é o juiz civil, tem que decidir. Tá? Aí, aonde que entra, né, a análise hipersuficiente, que é a tese de Moraes, a alteração de subordinação em horário e ordem para a SNA entrega sua autonomia. Então, eu quero que você faça o projeto em 10 dias, ou eu quero que você faça tal coisa para mim na semana que vem. E aonde que entra a reforma tributária nisso? Olha só, como o negócio é macarrão. Em 2006, eles vão lá e criam um MEI. Todo mundo vai agora se formalizar. Quero dizer, seja. Aí o Bolsonaro foi lá e criou o quê? Pix. Eu gosto de falar mal dos dois lados, porque ninguém sabe se eu sou de esquerda ou de direita. Entendeu? O Bolsonaro foi lá e criou o Pix. O que o Pix fez? Ferrou com todo mundo. Em 2002, numa leizinha besta, que o computador adora de CMS, eles falaram lá que 100% dos Pix são monitorados. Qualquer que seja o valor. Qualquer que seja o valor. Então, olha que legal. Antes, eu tinha lá o E-Financeira. Que é o E-Finance. O E-Financeira, até 2019, pegava transações acima de 100 mil reais. Só que o sistema foi evoluindo. Né? Aí eles foram diminuindo, e agora está em 2 mil para pessoa física, 6 mil para PJ. Isso daqui é cartão de crédito, boleto. Quer dizer, você declara lá para o Lula que você ganha o salário mínimo. Só que você manda na cobertura e paga 20 mil de aluguel. Um boleto de aluguel. Então, vendo que você está pagando. Entendeu? Então, esse convênio lá, 166 de 2022, pega 100% dos PIX de forma retroativa. Beleza? Então, hoje, como é que está funcionando? Se você pagar um boletão na PF acima de 2 mil, ou receber um PIX, 100% está sendo monitorado. Tá? Quando você vai começar a se ferrar? Quando der a prescrição quinquenal. Também por lei daqui a 5 anos. Então, lá em 2027, eles vão começar a te autuar de 2022. Porque para o Estado que está com processo para um ano é besteira. Ele vai pegar os 5 rockers. Beleza? Então, faz o L e aproveita. Ó, o slide morreu. Aonde que entra? O que tem a ver reforma tributária com reforma trabalhista? Tem tudo a ver. Por quê? Eles estão jogando as pessoas para a fertilização. Agora, na reforma trabalhista, eles fizeram uma coisa que é conta corrente. Então é o seguinte, claro, a alíquota vai ser de 26 a 28,5% de imposto, tá? Mas isso é bom, por quê? Você vai ter a compensação. Então, você vai receber do X 100 mil para fazer a tua consulta, você paga 50 mil para mim de assessoria, eu enxerguei tua nota, aí você vai, ao invés de pagar lá os 26 e 28, pagar entre 17% e 18% só do IBS. Isso é ótimo, não é? Só que daí o que vai acontecer? Eu vou lá, faço o processo pro Flávio e falo assim, cadê a nota, bichão? Quero a nota. Me dá a nota. Então nós vamos ter um cruzamento de nota para todo mundo. Na Justiça do Trabalho, hoje, quando que dá vínculo do PJ? Quando você paga na conta pessoa física e você não exige a
nota fiscal. Vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa, né? Por isso que eu me ofendo quando falam para mim, quantas especialidades na área do direito? O direito não só. Ele regula a relação humana. Se eu não sei do trabalho, no tributário, amigo, eu sou advogado, né? Se eu não souber minimamente da área tributária, eu não vou fazer um advogado de divórcio. Né? Eu tenho que saber, para fazer um divórcio, tem que saber a área tributária, né? Então, sim, entendam essa correlação. E tributária é a minha parte, mas sou muito todos, mas a tributária é necessária. Então eles pegaram aqui e estão construindo uma tese de que você, para trabalhar para alguém, você tem que emitir a nota, porque senão eu vou te dar o vingo. E em contrapartida, com outra mão, o cara está te exigindo a nota para ter a compensação do imposto. E aí isso é uma coisa que é muito grave. Lá, isso aqui só vai estar valendo lá em 2033, em princípio, tá? Vamos falar em 2028, mas vamos ficar com 33, daí semana que vem é aprovado. É bom, passa a valer. Mas ó, pensa o seguinte, hoje eu sonego 15 mil por mês. Eu emito o boleto lá de taxa de 15 mil reais por mês. Só que eu sou um cara que tem preguiçoso, devagar, esqueço. Então eu chego no final do ano com 180 mil no bolso. Né? Todo mundo que tem empresa pode fazer uma jogadinha que é bem básica. Que é o quê? Não paga nem com imposto. Na virada do ano vai lá e faz uma força. Parcela. No final do sequestro, só parcela e paga primeiro. No segundo ano, você vai parcelar de novo, você vai descer e pagar 20% de entrada. Para não usar pagar dos filhos. Para não usar pagar dos filhos. Pagou 20. No terceiro ano, o governo vem lá e isenta juros e multa e você paga. Isso vai acabar. Por quê? Quando eu for pagar, o Flávio for me pagar os 50 mil, desses 50 mil, digamos que o advogado tem um bom 9, a nossa taxa real efetiva final vai ser de 9%. No área imobiliária, né, para quem tem dúvida lá, né, a doutora da Roge já está pensando dos clientes, então tem lá um desconto de locação de 70%, na compra e venda de 40%, além de lá os requisitos, venda de um imóvel, locação de até 4, se eles vão enfiar o IVA também e tal. Mais de 3, né, e até 220 mil por mês, ou um só de 238 miscelados. Mas olha que legal, o Flávio vai olhar e falar assim, cara, o Douglas tem uma empresa no Simples. E no Simples eu posso ter dois regimes tributários. O normalzinho, que é aquele que começa lá em 4.000%, vamos falar que 6 aqui para geral. Empresa do Simples é quase 6. E daí sobre a minha nota de 50 mil, vem um código X. Desse X, se você tem crédito, a gente compensa. Então ao invés de você pagar os 50, você vai pagar 40 mil. Beleza? Só que, se é uma empresa do Simples, que eu não destaco o IVA, ele está contido um 6. Então você vai ganhar lá milão só de crédito. Estou chutando os números aqui, tá? Porque eu não sou um contador. Então, é o seguinte. Eu vou contratar o Douglas e só vou ganhar milão de desconto. Mas, se eu contratar nossa colega ali, que fatura mais de 1 milhão por mês, a empresa é no lucro real. Então, você pode abater todo o valor. Entendeu? Então, ao invés de você pagar 50 ou 49 para mim, você paga só 40 para ela. Porque o do governo você compensa. Você vai ter uma coisa chamada conta corrente. E aí, você vai lá e tem o destaque que é do split planning. Isso é o quê? Na hora que você paga, o dinheiro divide. Então, não cai na minha conta mais de 50 e eu pago os 10 do Soneco 10. Já vai cair só essa diferença. Tá certo? Mais ou menos. Vai errado, tá um. Eu, primeiro que fiz essa palestra de forma tributária, foi mostrando ter contabilidade e pense no. Eu mandei a apresentação porque eu falei, cara, é isso? Você dá uma olhada aqui e tal, mas ele fez comigo assim, que é bacana. Mas se tiver errado, eu vou ficar com chefes. Antes, então, o dinheiro ficava na conta da empresa, 30 dias, e você pagava um imposto, eu só ligava lá e não tinha que pagar. Agora, já vai entrar BIC. Ou seja, fila de preço fiscal. Tá. Quanto a folha de pagamento, eu tenho desconto ou não? Não tem. Então, se eu te contratar
pagar 20 mil reais como CLT, eu só me ferro, porque eu não ganho nada. Agora, se eu te contratar como PJ, dos 20 mil, talvez eu pague 18 por mês. Entendeu? Então, o Estado está empurrando a todos para prejudiciação. Lendo engano que há uma proteção ao trabalhador. Cara, esqueça, não seja trouxa. Se você discorda, argumente. Venha para o podcast. É como se ele tem um discurso aqui para todo mundo ver, popularização popular, né? E por trás, na verdade, ele está fazendo outra coisa. Por trás tem um termo assim, muito propício, Pablo. Eu agradeço aí pelo termo. Já está acontecendo? Já está? Já. Já? É. Já. Só que você ainda, a gente está numa fase teste, então tá 1% do salário incluso que não. Assim, é só para validar o sistema. Mas vai valer isso 33, se não prorrogar. A reforma tributária, ela começa, na verdade, lá em 2006, quando vem o MEI. Ela vai terminar, se eu vi isso daí, mas eu não conferi. Acho que é 2080 alguma coisa, né? Que daí é a última implantação. Então, 2033 vai estar funcionando o IVA, né? Que é o IBS e o CBS. Mas o final, assim, ele vai ser com tempo. Por quê? É uma questão de software muito grande. Tá? Seria mais fácil, por exemplo, eles tributarem, ou igual tinha lá o... Fugiu? O impostinho de pagava no depósito, no saque da concorrente. CPF. Porque daí, sim, você já vai lá e resolve. Porque eu contratei um treinamento no sistema que tem, e daí veio o boleto, era R$1.000, só 5 horas lá no treinamento, R$1.000. Só que daí o boleto veio 938 lá e tinha... Porque daí tinha destaque já do... eles estão validando o sistema só. Eles estão validando esse primeiro ano, vai ser essa validação. Pessoal, eu queria falar muito mais para vocês, muitas outras coisas engraçadas, não sérias, engraçadas, se eu penso sobre direito, mas eu extrapolei muito o nosso tempo, nem sei com quantas horas eu falei mais do que aqui. E eu fico à disposição, se tiver alguma dúvida, tento com alguma ideia, ainda aqui, como a gente palco, senão a gente desfaz o palco e senta para bater o papo, fazer um show. Fez uma pergunta ou não? Várias. Pode falar. Contataremos você para dar informações. Que nem você comentou assim da questão do PJ e fez aquela ligação com a compra do carro, 40% de imposto, 60%. 60% de imposto. Vamos dizer assim que realmente passe todo mundo para PJ. Cabe o CLT. Não vai acontecer de ele querer subir os impostos de tudo quanto é coisa? Veja só, o dinheiro, né? Eu gosto muito da frase da Margaret Thatcher, que eu vou esquecer porque eu gosto da frase, eu esqueço a frase. Porque o dinheiro não do contribuinte. Ninguém é contribuinte, né? A gente paga no imposto, então é uma imposição. Agora, se eles vão destinar para os viagens da Janja ou para pagar o direito do que for, o problema é nosso. Por exemplo, deveria ser. Né? Então, o imposto, ele tem lá o destaque. Então, esse tipo de contribuição, eu não vou entrar no mérito, a gente fez de taxa sem ser contribuição, mas eu tenho lá um imposto, por exemplo, que é o caso do CPMF, que é destinado para a saúde, que não gastaram nem R$1 para a saúde, e não falaram que era inválido. Né? Por isso, qual que era a ação? Era a ação de devolução. Porque se você me pediu para eu pagar para a saúde e não usou para a saúde, você me devolver. Perfeito? Então, a destinação do recurso, porque veja, há um consenso global que o 18% lá, que é a taxa que eles estão falando que vai ficar no frigir dos ovos com a compensação, é suficiente para o Estado poder ter lá saúde, educação, blá 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 blá. E pagar o INSS. Né? E pagar o INSS. Agora, hoje 100% do direito das verbas trabalhistas são destinadas lá à Seguridade Social. O problema é meu, que pega o IPI e joga para lá. Entendeu? Por quê? Tem lá a curva da Leuchter, né? Não sei como é que pronuncia. Que não adianta você ficar aumentando os impostos, chegar uma hora que começar a sonegar. Né? Eu já estou pensando em fazer esse campo. Então é o seguinte, Fábio. Se eu te uso como terapeuta, se eu uso como advogado, ninguém paga ninguém, tá bom, entendeu? Vai ser isso. Eu vou no salão de beleza lá, tem a nossa amiga da estética, né? Nossa amiga da estética.
Eu vou lá e fazer sempre pergunta. Quando você ganha por mês, não ganha nada. Eu te pergunto. Porque nem tem aquela máxima, sabe, que eu adoro eu parte de economia, mas fala assim, Flavio, ganha, por exemplo, só 100 mil reais por mês. Só que ele gasta muito. Então sobra 1.000. Se você pegar 100 mil e dividir por 220, seria a hora normal, você vê o valor da hora. Quando você pega e gasta os 99 mil e sobra 1.000, então o valor da hora é só de 1.000. Né? Então, assim, na prática, você vai acabar virando um grande escândalo. E aí eles estão cercando ainda mais agora e com o quê? Não vamos mais gastar dinheiro com impressão de papel moeda. Isso é ecologicamente insustentável. Você já viu que é mais caro imprimir dinheiro do que o que ele vale? Então, por quê? Porque se for eletrônico, meu amigo, aí eu consigo saber onde você está gastando. Entende? Então, acontece. Eu não tenho as respostas para tudo, mas eu sei que o valor arrecadatório global ele tem aumentado. E se você colocar direitinho, eu acho que é possível. Inclusive, está acontecendo a criação de clube de network, de trocas. Eu faço parte de um. Lá dentro tem mais de 10 mil, mais de 8 mil reais. Legal. Só E vai lá para Um prestador de serviço que não emite nota. Não é questão de serviço. Não. Não é. Porque é o seguinte, ó. É porque isso é bem bonitinho, ó. Só um minutinho, ó. Por que o dinheiro cai na minha conta? Eu não sei dançar. Não é para dança. Cai na minha conta por doação, beleza? Aí tem que pagar uma coisa de imposto. Pagar 4%. Porque eu sou CLT de alguém, e aí tem que pagar os impostos. Porque eu sou sócio de uma empresa, daí vai ser dividendo, você colabora. Porque eu sou casal e minha esposa me deu dinheiro. E aí tudo bem, que a gente tem bolsão patrimonial, então daí ela tem bolsão de tributar. Ou porque eu sou um RPA, né? Eu recolho imposto de forma autônoma, que eu também tenho que pagar lá o imposto do INSS. Então, sim, se o dinheiro cai na conta da pessoa, alguma coisa tem que usar. É isso que eu ia perguntar. Porque o meu filho, ele faz bordado customizado. Não emite nota nunca. Tem o CNPJ, mas não emite nota. Mas o dinheiro cai na conta de quem? Cara, quando dele? PJ e PJ. Na conta do PJ. Ele deve ter um MEI aberto, certo? Ele não abriu mesmo. Acho que ele quis CNPJ normal. Uma empresa. Aham. Vai. Porque uma vez que cidadão no fim não pedindo nota. É muito raro ele emitir uma nota. Porque ele não emite Todo o dinheiro da PJ, porque assim, tem o SERCOM lá, que é o Sistema da Receita Federal, diz que tem um computador, não sei se é verdade isso, tá? Estou comprando coisa que eu vi na internet. Diz que a NASA tem lá um computador que o usuário vai jogar lá para Marte. Então vai para Marte agora lá. E dentro do Brasil tem o para ferrar as pessoas, para monitorar. Não é o mesmo computador? Não é o mesmo. Sabe, tipo, criar o meu Ultrabook 4 Samsung. Então, mesmo da NASA que a gente tem pelo Brasil, para fazer coisas diferentes. Então, é o seguinte, se você recebeu, se o dinheiro caiu no da pessoa dele, ele obrigatoriamente tem que recolher do imposto sobre a nota. Que aí eu não sei se hoje, até se você puder falar, por exemplo, eu não emiti a nota, mas eu posso declarar como uma pessoa física? Eu vou declarar no meu ajuste anual que eu recebi? Não, não posso, né? Não, pode. PJ, para cada reaplicar e emitir uma nota. Então, ele recebe na PJ, transfere para a PF, para fazer o... só ele, tem coisa... são quantos, se eu não me engano, são 40 milhões e meio agora, ou não, 12 milhões e meio. Acho que 12 milhões e meio. É ele e os outros milhões e 990. Tá? Os meus não, mas tem bastante. Não, quem faz isso não tá com simples. Não, tá. Não tá, eles não vêm. Como ele falou, tem que ver qual que é a modalidade desse MEI ou ME. Não, é INIG. Teve. Aham. Olha, o que dá mais problema acerca disso é principalmente utiliza a maquininha de cartão. Isso, automaticamente faz aquela a DIRF, declaração de imposto de renda, daí cai direto lá na Receita. Já aconteceu casos no passado de clientes, só um exemplo. Nesse caso, ele não recolher sobre o movimento da conta, até hoje não tive problemas nesse sentido. O que tivemos problemas em algum sentido é o seguinte: passou pela maquininha, ele não declarou a Receita Federal no último ano, quinto, né? Eles vão retroagir todos.
manda uma cartinha para você. Você passou 1 milhão na tua maquineta, diz outro lá. Isso. E você tirou nota de 100 mil. O que fez com os 900 mil? Eles vão te jogar 150% de multa em cima e eles vão ter que ir lá onde você vai parcelar. Isso. É mais ou menos assim. Qual que é o detalhe, né? O custo pro cara te cobrar, às vezes é muito alto, né? Pro Estado te cobrar. Então, antigamente eles mandavam a notificação por carta. E eles tinham lá uma primeira isenção, eu não lembro se era R$1.000. Agora é abaixo de 10 mil. Então, se você tem uma dívida tributária abaixo de 10 mil, eles estão a se excluir. Você vai aparecer lá, mas ela tem a exigibilidade suspensa. Porque não vale a pena cobrar. Tá? Mas já tem há muito tempo, o empresário pegava o cartão de crédito em nome da empresa e passava ali como se não houvesse amanhã. E isso já tem há muito tempo ligado. Você falou assim, cara, como que a tua empresa fatura 10 mil por mês se você paga 40 mil de cartão de crédito? Tá? Então agora, como esse nosso financeiro e o Pix vai ficar 100%. O que eu recomendo? Vai embora do país. Não. Vai começa a pensar nessa questão do tempo dele. A gente faz, né, alguns escritórios, mas a gente faz algumas consultorias que são de viabilidade do negócio, sabe? A pessoa, ela acha que vai ter um negócio, só que ela só dá dinheiro pro governo. Só que ela acha que tem dinheiro, mas ela não sonegando. Então, tipo, a pessoa deveria contribuir lá com 15% do faturamento do imposto. E ela paga só a emitir a nota, ela paga 7%. E ela falou, não, minha margem é de 6%. Não, porque eu tinha que pagar 7%, então não tem um negócio. Sabe onde que não quero interromper? Aonde que o empresário se ilui muito aqui? Eu tenho de Simples Nacional. Dependendo da atividade que se enquadra, alguns certamente se enquadram no anexo 3 do Simples Nacional, que é 6%. Isso. Outros no anexo 4, que é 4,5%. Porém, dependendo da atividade, o segurança e vigilância, ele paga mais 20% da parte da fonte de pagamento da empresa. Se ele não fizer a conta normal, ele está pagando para o permanente. Exatamente. Às vezes eu tenho os olhos. Temos mais perguntas? Eu sou advogado na área de sucessão, Douglas, trabalhista. Então, uma pergunta, se na prática. No inicial, você falou das características do empregado, que é subordinação, onerosidade e tudo mais, que é a característica do empregado. Hoje, vamos dar um exemplo de condomínio. Tá? Já vi condenações de portarias que estão pejotizadas, né, e portarias que não estão. Esse entendimento está pacificado hoje? Olha, veja só. Juiz de primeiro grau é o cara de 1953. Entendeu? Eu sou advogado, do jeito que eu falo na internet, eu falo na audiência. Então eu vou fazer audiência e diz, mas isso é um absurdo. Eu falo, também acho um absurdo. Mas é a lei, ué. Né? Tem uma súmula do nosso QRT9 aqui, que o juiz só pilotado de súmula sonegadora. Que é o quê? Antes de transitar em julgado o processo, você pode fazer um acordo de destacar com verba 100% indenizatória. Então o cara vai lá, ganha vínculo de emprego, R$1 milhão, que daria 31% de INSS, e você fala assim, não, súmula 13, olha o número da súmula. Não é piada, é verdade. Aí o juiz pegou e falou assim, não, mas você não concorda. Eu falei, cara, você não tem que concordar, bicho. Porque ela tá súmula 13, tá aqui. Não vamos no café, o problema é teu. Se eu não homologa, recorre, acabou. Entendeu? Porque é o seguinte, e a doutora sabe bem disso, ele também é da OAB, eles podem falar isso abertamente. A advocacia não é profissão de covarde. O que eu fiz pra vocês hoje aqui foi depender do ponto de vista. Você vai ter um monte de advogado frouxo que vai falar que não, que tem que ter todo mundo CLT. Mas esse cara no escritório ele não tem o cara CLT. Entendeu? Por que no caso dele pode no teu não? A Constituição está acima da CLT. Não está acima de alguns ministros, mas está acima da CLT. Com certeza. E aí lá fala, 170. É só ser alfabetizado, não precisa ser advogado. Está escrito lá, liberdade pública, livre iniciativa. Entendeu? Então, culpa que não levaram para a reclamação constitucional. Porque eu tenho um processo, perdi primeiro grau, fiz a citação oral, não concordando. Foi para Brasília, recurso de revista, não subiu. Agravo dos suplementos de recurso de revista, subiu. Negou. Embargo de operação no agravo dos suplementos de recurso de revista, não subiu. Agravo interno, recurso de revista, não subiu. Aí fui lá, reclamação constitucional, cansado. Entendeu? Então, assim, eu acho, o tema vai ser julgado agora, tá? Esse ano, o 1389. Eu acho que, e é um achismo,
que vai passar. Por quê? Porque já pode terceirizar. E na lei fala claramente que eu posso terceirizar, inclusive para mim mesmo. Por quê? A maior parte das empresas do Brasil é empresa de um cara só. Então, se não for assim, vai inviabilizar o Estado. Eu ganhei um caso, o cara prestava serviço pra mim, na casa dele, fazia arte, não. E daí ele, eu queria um espaço, aí você não tem espaço, quero sair de casa, quero ficar em casa, aí leva minha mesa, aí trabalho isso, alguém espaço, ok? Já vamos fazer uma mudança, não posso, eu uso vínculo aí, não posso registrar, coisa e tal. Depois saiu, entrou na justiça alegando vínculo empregatício. Aí a gente ia lá e trabalhou 4 meses, ele pediu 65 mil reais, Perdeu justamente, daí ele, o juiz, só quando o juiz olhou, ele deu risada. A gente hoje, né, a gente brinca, porque lógico, é uma palestra, né, a gente fala de forma mais eloquente assim, mas o juiz, e principalmente o juiz do trabalho, cara, ele não acorda de manhã, o cara só é juiz porque tem vocação. Ele não acorda de manhã, vou ferrar, que a empresa vai ficar o trabalhador. Então assim, existe abuso, né? Então, por exemplo, tem um caso lá de uma empresa, dessa para encerrar, porque a gente já estava me xingando ali que é o seguinte, olha só que dó. O cara foi trabalhar numa grande companhia, PJ, ele queria se sair, mas foi para o PJ. Ele ganhava só, pasmem, 200 mil reais por mês. Olha que dó. Não dá dó. Então o cara foi lá, entrou com o vínculo, pedindo vínculo trabalhista, e óbvio que ele perdeu. Óbvio. Então assim, só que já teve casos, inclusive comigo, um advogado, que é bom falar que a gente perde, no espírito ganha, que o cara era o diretor da empresa, ele escolheu morar em Copacabana, depois ele escolheu morar na Vila Paulista, ele tinha a verba destinada para a empresa para os custos dele, e a educação ganhou. Mas ele era o gestor, né? E ele era... Mas isso foi lá em 2006. Esse tema, eu falo dele, escrevo sobre ele, desde antes de ser advogado. Sou advogado desde 2008 só. Mas desde 2004 a gente atende na área trabalhista. E a gente, a tese que prevalece hoje é do que escrevi lá em 2005. Entendeu? Então por isso que eu sou muito seguro de falar assim, uma assessoria jurídica, e aí tem o risco do negócio. Né? Porque é o seguinte, quem aqui é empresário sabe que amanhã tem que acordar sendo do mesmo jeito, estando aqui ou não, e tem que correr atrás. Né? Então, você tem que colocar no teu custo do dia a dia uma assessoria, inclusive trabalhista fiscal. Eu tenho cliente que faz o quê? Ele saca uma construtora. Ele coloca lá quanto ele deixou de pagar de coisas trabalhistas lá, tá? Assim, imposto, blá blá blá. Ele coloca quanto ele deixou de pagar lá. E aí, quando dá 2 anos, quer dizer, o prazo não está em processo, se o cara não paga, ele gasta dinheiro. E aquela é a minha verba que eu brinco, né? Então, ele fala assim, um Zezinho da equação. Fala, quanto eu tenho? Fala, você tem 30 mil. Aí eu chego lá, você quer 1.500? Não, de nenhum, eu quero 4.500. Tá bom, a gente paga. Aí a empresa vai economiza. Beleza? Fechou? Pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês. E façam inscrição lá pra gente fazer o podcast este ano, vai ser bem legal. Bom, obrigado.